Não, Nutri, eu quero emagrecer, eu não quero ficar fortinho. Já se deparou com essa polêmica? Quero emagrecer, mas a Nutri quer que eu trabalhe massa magra, eu não tô entendendo nada. Bom, hoje eu vou te explicar o porquê que esse ganho de massa magra é importante no seu processo de emagrecimento. O que que acontece? O que que é essa massa magra primeiramente, né? O que que é hipertrofia, Nutri? A hipertrofia é a gente aumentar a massa magra, que são o quê? Os músculos da gente, tá? E o primeiro ponto, a gente tem que entender o porquê que a gente deve fazer isso. Qual que é a importância dessa massa magra, desse músculo no nosso organismo? Primeiro ponto, que os músculos, eles são responsáveis pela sustentação, né, pela contração. Então, para você correr, para você se movimentar, tudo isso aí é feito porque você tem essas fibras musculares aí no seu corpo, ok? O segundo ponto é porque quanto mais massa magra você tem, quanto mais músculo você tem, maior será a sua oxidação de gordura. O quê? O que é isso, Nutri? Oxidação de gordura, em palavras mais simples, seria a quebra da gordura. A gente pegar aquela gordura que está ali na sua barriguinha e transformar ela em energia, né? Eliminar ela ali para a gente conseguir ter o processo ali, a gente conseguir ter emagrecendo, certo? Então, quanto mais massa magra, maior esse processo aí de oxidação. E às vezes a gente fica muito preocupado, né? A gente que tá buscando emagrecimento, a gente fica querendo ali um remedinho, né? Um termogênicozinho para acelerar o processo, sendo que na verdade muitas vezes o que vai acelerar, o que vai potencializar é essa preservação da massa magra ou até mesmo esse aumento da massa magra. Porque dependendo de alguns casos que a gente recebe no consultório, por exemplo, aquelas falsas magras, né? Que na verdade ali tem uma porcentagem de massa magra, de músculo muito baixinho, de gordura maior. Naqueles casos ali, muitas vezes a gente tem que trabalhar primeiro o aumento dessa massa magra, porque quando a gente aumenta, melhora essa massa magra ali, ela vai começar a reduzir o percentual dela de gordura, porque ela vai começar a oxidar mais gordura, queimar mais gordura ali. Certo? Além do mais, essa melhora e aumentar, né, manter essa massa magra, ela também vai evitar que fique aquele aspecto de doente. Já viu aquelas pessoas que emagrecem, às vezes perde muito peso, mas fica com a cara doente, fica um pouco flácido ali? Isso aí é porque não trabalhou a preservação da massa magra, não manteve, não às vezes até aumentou essa massa magra aí durante o processo de emagrecimento. Por isso que às vezes fica com aquele aspectozinho ali, tá bom? Mas tá, Nutra, agora que eu entendi o que que é e por que que eu tenho que fazer, como que eu faço isso? Bom, a hipertrofia, a gente tem que estar muito bem alinhado dois fatores que são importantíssimos para você conseguir ter ela. Um, exercício resistido e dois, alimentação. No exercício resistido, o que que é isso? Não é simplesmente aquele treino que você vai lá para academia e pega peso. Não, você consegue fazer ele em casa. Só que essa parte, quem vai te orientar, quem vai te ajudar e como fazer, o que deve fazer, é o personal, é o educador físico, tá? Ele vai te orientar quais treinos ali são indicados para você, ele vai fazer uma avaliação do que tem que ser melhorado ou não, o que você consegue fazer, porque também ele é gradativo, né? Ele não vai chegar de uma vez, se às vezes você não tem uma boa resistência muscular, ele não vai chegar e colocar ali para você fazer, por exemplo, supino com 100 quilos, né? Então ele vai ali maneirar, né? Vai fazer, né, o seu cronograma de treino de acordo com as suas necessidades. Então isso é muito individual e o personal que vai te instruir. Certo? Mas por que precisa desse exercício resistido? Porque esse exercício é o principal ali estímulo para que a gente consiga fazer esse aumento, né, ou até mesmo essa preservação da massa magra. Porque à medida que você faz a contração de força, você faz o exercício ali, você vai estar rompendo, né, lesionando as fibras musculares, que aí a gente vem com alimentação para que esse rompimento seja, né, cicatrizado, né, para que ele ali faça você aumentar esse volume, né, e tá preservando ali aquela massa magra ali. Só para te dar um exemplo, para ilustrar um pouquinho, você provavelmente, ou você, ou teve alguém, algum amigo, alguém da família, que às vezes já quebrou uma perna, quebrou um braço e teve que colocar o gesso, né, o atipó e ficar imobilizado.
Você já observou que quando a gente fica, né, com essa imobilização, quando você tira e você vai comparar os dois braços, o braço que ficou imobilizado, ou a perna, né, a parte ali que você quebrou, ela fica atrofiada, ela fica menor, mais assim, frágilzinha. Por quê? Justamente por isso, porque você não ficou trabalhando, exercitando ali aquelas fibras musculares. Então, o que que acontece? Ela atrofia. E isso é o que acontece com tudo no nosso corpo ali. Então, por isso que a gente, com todas as fibras do nosso corpo ali, por isso que a gente tem que estar ali estimulando através da atividade física para ela sempre estar bem firme ali e se mantendo vigorosa ali, e também para que a gente até possa aumentar essa massa magra. Porque também existe um fator aí que é a questão idade. Quanto mais velho a gente vai ficando, a gente tem uma tendência a perder essa massa magra, a perder esse músculo. Então, por isso que é importante a gente sempre estar ali estimulando ele através da atividade física e, lógico, da alimentação. Porque não adianta nada você estimular se você não tem os nutrientes certos, né, para poder reparar essa lesão aí muscular que foi causada pela atividade física, tá bom? Então, Nutri, em relação à alimentação, o que eu tenho que comer? É só proteína e carboidrato? É frango e batata doce? É o que acontece muito, né? Às vezes as pessoas acham que para aumentar a massa magra tem que ficar o dia inteiro com uma marmita de ovo, de frango e batata doce. Não, não é assim. A gente tem que ter um equilíbrio de carboidratos, porque a gente precisa do estímulo da insulina ali para que ter esse crescimento de massa magra, mas também a gente tem que ter um estímulo das proteínas ali, principalmente da leucina, que é um aminoácido muito importante nesse processo, para que a gente consiga aí ter toda essa reparação e construção. Mas não adianta nada a gente ter proteína e carboidrato se a gente não tem ali alguns pontos, né, os minerais, as vitaminas que vão estar direcionando essa proteína e esse carboidrato para o local certo. Ok? Senão ali você come ali carboidrato, come proteína, mas não vai conseguir aproveitar, né? Não vai conseguir direcionar isso para o caminho certo. É como se fosse uma construção. Às vezes você tem ali o cimento, né? A massa de cimento, tem já os tijolos, mas para você construir esse muro, essa casa, você precisa ali do pedreiro, né? Que seria, por exemplo, as vitaminas, os minerais, para conseguir encaixar cada coisa no seu lugar, tá bom? E além disso, dessa questão da gente ter que preocupar com as vitaminas e os minerais, a gente também não pode extrapolar na quantidade dos carboidratos e das proteínas. Porque às vezes a pessoa acha que é só entupir de proteína e que vai ter resultado, que vai conseguir melhorar a massa magra. E não, tem uma quantidade certa, adequada, porque muitas vezes se for em excesso, né, você às vezes não vai conseguir estar preservando essa massa magra. E às vezes ali, se for em excesso, né, também você, em vez de aumentar e melhorar a massa magra, você vai estar ganhando ali gordura. Então não é porque que tem que comer carboidrato e proteína que você pode exagerar e comer qualquer um também não. Sempre tem que pensar muito bem em qual a qualidade desse carboidrato, a qualidade aí dessa proteína para você estar ingerindo. Então, por exemplo, consumir um peito de frango é muito melhor do que comer aquele bifinho empanado, né, que a gente compra ali no mercado, que já vem industrializado, ok? Em relação aos carboidratos, é muito melhor você comer às vezes ali uma batata doce, uma mandioca, uma batata inglesa, do que você tá ali comendo um pão, uma bolacha que foi super processado, super refinado, ok? Além disso, a gente, né, tem que ter uma atenção também em alguns fatores que podem atrapalhar essa questão da manutenção da massa magra, que é a questão do sono, da qualidade do sono, da qualidade do intestino, a questão da ansiedade também, do estresse, porque uma coisa interfere a outra e vai acabar interferindo também nesse processo de manutenção de massa magra ou até mesmo no ganho da massa magra e ainda mais no seu processo de emagrecimento ali. Certo? Também a gente tem que pensar em alguns alimentos que vão ajudar a reparar essa musculatura aí. Você já reparou que lá na atividade física, o seu personal, ele um dia foca mais pernas, no outro ele foca mais braços, no outro ele foca mais isso, aquilo outro. Ele faz uma periodização do treino. Por quê? Porque você tem que ter um tempo de descanso para recuperar, para dar tempo dessa fibra ali, né, desse músculo, ele se recuperar, ele se construir. Então, se todo dia você ficar malhando perna intensamente ali,
talvez você não vai conseguir ter um resultado muito bom. Mas essa parte é com o personal, né? Na parte da nutrição, a gente consegue ofertar ali alguns nutrientes, alguns alimentos específicos que vão te ajudar nessa recuperação. Alimentos que são ali anti-inflamatórios, né? Alimentos que vão, por exemplo, melhorar a contração, que vão desinflamar, né? Que vão ajudar nessa recuperação até mesmo da dor que você sente ali pós-atividade física. Então a gente tem que ter atenção nisso. Outro ponto que às vezes nesse período, né, de quando a gente começa a trabalhar um pouco o aumento de massa magra, às vezes a gente tem que consumir um volume maior de refeições, né? Então ali a gente tem que oferecer alguns alimentos ali para te ajudar a potencializar essa digestão, porque às vezes vai ficar uma quantidade, um volume maior de alimentos e você vai ter dificuldade de fazer a digestão de todos eles. E quais alimentos podem ajudar a Nutri nessa questão? Um limão ali espremido na hora do almoço, um abacaxi de sobremesa, ou até mesmo uma laranja, vão estar contribuindo aí para esse processo da digestão, para que você consiga absorver todos os nutrientes ali de maneira adequada, tá bom? Então é isso que eu queria falar um pouquinho para vocês hoje, que esse processo de hipertrofia, esse processo de ganho de massa magra, ele também sim é muito válido e importante ali no processo de emagrecimento. E não precisa ter medo achando que se eu começar a fazer isso eu vou ficar maior, eu vou aumentar meu peso. Não pense nisso, porque tem um detalhe. A massa magra, por exemplo, 1 kg de gordura ocupa um espaço assim. 1 kg de gordura já ocupa um espaço assim. Então, quando a gente faz o planejamento ali, a gente planeja justamente essa questão de oxidar mais gordura e aumentar ou preservar essa massa magra, tá? Para que você tenha um contorno corporal do jeito ali que você esteja no seu desejo ali, para que você consiga reduzir essa gordura e manter a massa magra. Então, não é necessariamente porque a gente está trabalhando, né, a performance, né, da massa magra, aumentando a massa magra, que você ali vai aumentar mais o volume, tá bom? A gente consegue sim trabalhar essa oxidação de gordura e manutenção ou até mesmo aumento da massa magra ao mesmo tempo. Mas isso aí é muito individual, é de cada paciente, então às vezes a gente tem que analisar o que primeiro a gente tem que trabalhar ou não ali, para que a gente tenha uma conduta, né, para a pessoa ter o melhor resultado ali possível, tá bom? Então, essa foi o vídeo de hoje. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, é @nutri.tamaragomes. Caso você tenha sugestão de algum tema que você queira ver aqui, é só mandar uma mensagem também. E até a próxima. Beijo, tchau!